colaboradores, obviamente. Depois da triagem psicológica, quando o risco psicossocial vira cuidado corporativo. É um tema que está na moda. Março agora o governo vai começar a cobrança das empresas sobre a redução de risco psicossocial. E eu resolvi explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso, para ajudar vocês a passarem referências para a gente. Heitor já falou algumas coisas aqui, né? Relacionado diretamente com o que eu vou falar, eu sou formado em terapia comportamental de grupos. Eu tenho uma especialização em tratamento de grupos. A empresa é a Persunic, tá? A gente fez 5 anos. É uma empresa especializada em regulação e autorregulação emocional. Nós aplicamos protocolos exclusivos para soluções em saúde mental. Os nossos processos são breves e eficazes, individualizados e humanizados, cientificamente embasados e adaptados a diferentes contextos, tanto para a pessoa, quanto para o grupo, quanto para a organização como um todo. A nova NR1 está aí, os riscos psicossociais do trabalho, está todo mundo falando disso, né? É uma mudança que está mobilizando muitos empresários. É claro que as grandes empresas serão fiscalizadas em primeiro lugar, provavelmente. As menores ainda vão ter que se adaptar bastante a isso. Mas o que a gente olha como um risco psicossocial? E aqui é uma visão técnica para intervenção em psicologia. Então aqui tem as exigências do trabalho, por exemplo, o quanto o trabalho está exigindo do operador, a organização do trabalho, relações interpessoais, a insegurança, é muito frequente, a gente tem visto isso, que é o medo de demissão, a instabilidade, um ambiente de injustiça no trabalho. Uma coisa importante também, interface trabalho-indivíduo, o quanto o colaborador leva para casa questões do trabalho e às vezes os problemas de família acabam interferindo no trabalho. O apoio social também dentro da organização. A gente mede a saúde geral também e os valores e propósitos de cada colaborador e também é possível determinado grupo, o DNA da equipe, da própria empresa, quais são os valores principais. Isso ajuda o empresário a planejar estratégias de RH, de engajamento, de pertencimento. A mudança de mentalidade que buscamos é uma compreensão do risco psicossocial como ponto de partida para o cuidado corporativo estratégico. Então, o governo não está chegando para dizer, olha, tem que ver onde está o sofrimento, para melhorar o sofrimento, né? Para que a gente usa a estratégia de a empresa ela tem que ser o melhor lugar para se trabalhar. A minha empresa, onde eu estou, tem que ser o melhor lugar para se trabalhar. E a gente consegue isso a partir da mudança do clima de felicidade, do quanto as pessoas estão engajadas. E a triagem não é um diagnóstico, é uma oportunidade de cuidado. A triagem não é para saber quantas pessoas estão sofrendo, o que eu estou deixando de fazer, será que eu vou receber algum processo trabalhista por causa disso? Não. Tá? A triagem é a oportunidade de cuidado e nós apontamos o cuidado necessário. Por quê? Porque a empresa que escuta os colaboradores, ela melhora o engajamento, ela reduz o afastamento, se torna referência de cuidado. Ou seja, é o sonho de todo empresário que as pessoas digam o tempo todo, o melhor lugar para se trabalhar é onde eu trabalho. É como a nossa casa, né? Qual é o melhor lugar do mundo? É a nossa casa, né? Porque a gente ajudou a construir, ali tem as pessoas que a gente ama, então esse contexto é importante também de ser conseguido na empresa. O que é a triagem psicológica no contexto corporativo? O que a gente faz? A Persunic tem em parceria com a Cognera, nós elaboramos uma ferramenta breve, validada cientificamente e sigilosa. Os dados do trabalhador, do colaborador, só pertencem ao colaborador. A empresa tem acesso a uma análise estatística de tudo. A Cognera prepara e dispara uma campanha aberta dentro da plataforma. O colaborador vai receber o relatório individual, ele recebe um link, responde o relatório e recebe imediatamente o relatório individual com a situação de saúde mental dele. A empresa recebe o perfil coletivo do grupo, sem exposição individual, pela questão ética, tanto da psicologia quanto da Lei Geral de Proteção de Dados. E a triagem não expõe ninguém, ela apenas escuta o trabalhador
E a partir dessa escuta, os nossos psicólogos fazem uma entrevista devolutiva com os colaboradores que precisam de um cuidado especial. Gente, porque é a realidade, né? A empresa paga plano de saúde muitas vezes e o colaborador não vai nem para problema médico, às vezes, só vai quando realmente precisa. Imagine com saúde mental. E o risco disso é muito alto, tá? Dos afastamentos. A gente sabe estatisticamente que afastamentos por depressão, por estresse pós-traumático, eles estão no topo da listagem, acima dos problemas médicos. E isso é muito gasto, no final das contas. Gasto não só para o empresário, mas também para o governo, que é a gente que paga INSS. É a gente que está pagando todo esse custo aí para esse pessoal todo. Quando o risco aparece, o que fazer, né? Então, os dados da triagem, eles não são considerados um problema, eles são um mapa. Então, a gente aponta quais são os elementos do mapa e qual é o caminho para seguir para eliminar aquele tipo de problema e reduzir o risco psicossocial. 3 perguntas importantes nessa hora. Qual é o risco predominante do grupo? Até para a intervenção no grupo, ela ser planejada. Não dá para tratar o grupo com um problema individual de cada um. Você tem que pegar o panorama geral do grupo e fazer a intervenção a partir daquele ponto. O risco é pontual ou estrutural? O risco é pontual de uma equipe, às vezes são alguns colaboradores individualmente, é parte de um setor inteiro da empresa, ou é uma função específica dos colaboradores que está prejudicada? É conversível em cuidado? E aí a gente vai para a estatística, pega os dados gerais e faz o planejamento. Aqui é o ciclo Rugnera Persunic do cuidado corporativo. A partir dos dados, então, da triagem, a gente segue um fluxo claro de intervenção. A triagem, ela gera o relatório individual e um mapa coletivo que a gente entrega como produto, como entrega para o empresário. Vem uma análise técnica, que é a identificação de focos de cuidado. O foco pode ser em categorias profissionais, pode ser em equipes, pode ser em elementos da estrutura da empresa, ou é no nível operacional, é no nível tático. Fazemos o planejamento estratégico. As técnicas psicossociais de intervenção, elas são adequadas à realidade da empresa. Propomos, em geral, um workshop. O workshop temático ele tem uma característica mais preventiva universal, né, do grupo como um todo, mas a gente também propõe intervenções quando o problema já está instalado claramente e é como se fosse uma terapia do grupo, ou da equipe, ou de um setor específico da empresa. E em seguida fazendo um follow-up. Pode ser de uma semana, pode ser de um mês, e em geral um plano de continuidade, que é uma reavaliação obrigatoriamente por ano, tá? Que o governo exige. Exemplos aqui, né? Demandas de estresse, por exemplo, a gente trabalha com inoculação do estresse, estratégia de solução de problemas. Para a questão da depressão, a gente tem a reconexão com valores e a ativação comportamental. Aqui é um exemplo de avaliação, a gente usa uma estratégia Mentimeter para verificar na hora os efeitos do treinamento. Tá? A metodologia ela é clara nesse sentido, diagnóstico rápido do grupo, engajamento, todos participam durante os workshops, feedback instantâneo e gera um sentimento de pertencimento, ou seja, a equipe ajudou a construir a estratégia de melhora do próprio grupo. Relatórios propositivos, né, os relatórios são sempre com ações concretas de mudança, e aqui uns exemplos dos nossos parceiros, tem vários aqui de vocês, né? A RAI está aqui, temos a FWOG, temos o escritório de advocacia, temos a SEMES também, que a empresa da Laís aqui, G8S, e referências que eu peço são essas. Empresas em geral, mas em especial empresas de segurança do trabalho, são excelentes parceiros para a gente, empresas de gestão de RH e psicólogos. Amanhã vai ocorrer o curso de formação de terapeutas, tá? Agradeço o Thiago, vou te agradecer o negócio fechado pela psicóloga que você indicou, né? E é isso, tá? A gente está capacitando psicólogos para atenderem a grande demanda que está surgindo. Quando o risco psicossocial vira cuidado corporativo, nasce algo novo. Colaboradores deixam de ser dados e passam a ser pessoas ouvidas.
A triagem não encerra um processo, ela inicia um compromisso. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Agora a pergunta que a gente sempre faz para os nossos palestrantes: o que eu veria? Bom, quase 7 anos, né, Luiz, também? Eu cheguei, o Luiz estava acabando de entrar, né? E assim, ontem eu recebi um telefonema de um diretor de área de São Paulo. Ele está recebendo muitos psicólogos lá e os psicólogos estão perguntando se vale a pena a BNI. E a psicologia é uma profissão muito difícil do próprio BNI avaliar, né? Em termos de sucesso dentro da performance da metodologia. E ele me ligou e parece que eu estou sendo referência assim, no BNI de um psicólogo que deu certo dentro do sistema, né? E isso fala do porquê o BNI, ou seja, dá certo. Tá? Para quem não sabe, o meu segundo pós-doc, eu pesquisei os processos de grupo, por causa dessa especialização em entendimento de grupo. Quando eu cheguei no BNI, eu adorei essa dinâmica. Né? Isso aqui é o que faz o grupo funcionar e é o que gera o movimento do grupo, a dinâmica do grupo. E aí eu resolvi, gente, mas por que ninguém nunca pesquisou isso, né? 40 e tantos anos de BNI não tinha dado, né? E aí a gente comprovou estatisticamente que certas variáveis estão estritamente relacionadas. Por exemplo, o obrigado pelo negócio fechado. Está relacionado a quantos 1 a 1 você faz. Ou seja, não é só uma fala, gente. É um dado concreto, estatisticamente comprovado. Tá? Então, é seguindo o método. E eu não conheceria tanta gente. Né? O Ricardo sempre fala, o Ricardo não me conheceria e eu também não conheceria o Ricardo. E a gente não teria sido sócio. Né? E assim, criar uma estrutura cara como a Cognera depende de interação, depende de conexão. Até para fazer um bom projeto para o governo, para conseguir captar o recurso. Então, o BNI permite contato com pessoas estratégicas, com quem pode te ajudar na especialidade que você não domina e que pode também se beneficiar da especialidade que você domina. Então, por isso, eu recomendo o BNI.